está na segunda carta de Pedro. Antes de tudo, saber que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Temos que ter esta consciência que a Bíblia contém a palavra de Deus. Esta palavra está registrada nos 73 livros das Sagradas Escrituras por autores sagrados, inspirados pelo Espírito Santo. Estes autores não receberam de Deus um verdadeiro ditado. Deus não disse, escreve aí, e de forma literal, o autor ouviu o que Deus falou e passou para o papel. Não foi assim. Cada autor sagrado, dentro da sua cultura, do seu contexto histórico, usou o seu conhecimento pessoal e, inspirado pelo Espírito Santo, não houve um ditado por parte de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, este mesmo autor sagrado escreveu o seu texto e, unido aos demais textos sagrados, se tornou uma das fontes da fé cristã. A Bíblia, as Sagradas Escrituras. Estas profecias, estas linhas sagradas, elas, portanto, foram inspiradas por Deus e só podem ser interpretadas também com a ajuda deste mesmo Deus. Se foram inspiradas pelo Espírito Santo, precisam ter o auxílio do próprio Espírito Santo para que a interpretação seja correta, fidedigna, que traga à luz do nosso coração as verdadeiras intenções destas linhas. Quando Pedro fala que nenhuma profecia da Sagrada Escritura é de interpretação pessoal, ele está se referindo a todos os versículos dos 73 livros que formam a Bíblia. Ele não está se referindo somente às profecias de Jeremias, às profecias de Isaías, às linhas dos profetas. Não. Profecia não é a previsão do futuro. Isso é um falso Deus, é adivinhação. Profecia, no sentido bíblico, podemos dizer assim, de uma forma bem simples, é falar com entusiasmo das coisas de Deus ou do próprio Deus. Quando você evangeliza com as suas palavras, com o intuito de mostrar a boa nova ao seu irmão, você está profetizando. Evidentemente, se a sua evangelização está de acordo com a igreja, de acordo com a mesma inspiração do Espírito Santo. Ao longo da história, estas linhas da segunda carta de Pedro, não foram respeitadas. Quantas vezes pessoas, na sua vaidade, na sua arrogância, se voltaram contra a igreja e interpretaram as Sagradas Escrituras de forma pessoal. Não respeitaram o magistério da igreja, que é uma fonte de fé e que preserva a tradição deixada pelos apóstolos, e que justamente por ser magistério da igreja é auxiliado pelo Espírito Santo de Deus. Nós já falamos sobre as fontes de fé e as passagens bíblicas que inclusive confirmam que tais fontes realmente devem ser respeitadas. Em Lucas 10:16, Jesus diz que quem rejeitar os apóstolos o estará rejeitando da mesma forma que, quando o rejeitam, rejeitam o Pai que o enviou. O apóstolo Filipe, em Atos, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ajuda o irmão
a interpretar uma passagem bíblica. Em muitas outras passagens, é dito que as tradições também são fontes de fé. Em outras se fala que deve-se seguir os ensinamentos dos apóstolos, seja por carta, Bíblia, ou por palavra, que seria tradição dentro do magistério da igreja. A Bíblia que conhecemos hoje, com os 73 livros, teve seu cânone, esse conjunto selecionado depois de muitos estudos teológicos e com auxílio de várias ciências necessárias para dar validade, legitimidade, inclusive histórica, de cada um dos livros. Este conjunto de 73 livros foi sancionado, foi aprovado por um papa, pelo Papa Damaso, em 350 depois de Cristo. Muitos cristãos separados que dizem que a Bíblia é a única fonte de fé se esquecem ou não sabem que a Bíblia foi formada, podemos dizer assim, pela própria igreja, pelo magistério da igreja, que foi obviamente inspirado pelo Espírito Santo. Interpretar pessoalmente a Bíblia é tão perigoso que ao longo da história, com má intenção ou sem má intenção, muitas traduções das Sagradas Escrituras foram sendo modificadas a tal ponto de trazer sérias consequências para aquele que segue a doutrina em uma Bíblia adulterada. Antes, quando não havia impressão em larga escala das Sagradas Escrituras, era verdadeiro ministério da igreja copiar as sagradas linhas com o intuito de preservar palavra por palavra sem qualquer alteração. Era missão de vida de muitos copistas, de muitos servidores fiéis à Santíssima Trindade e, obviamente, à Santa Igreja. Não é à toa que dizemos que a alma da igreja é o Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo enviado por Jesus após a sua ascensão, nós não teríamos a preservação das fontes de fé que nos ajudam a evangelizar com precisão até os dias atuais. Justamente porque as pessoas se voltaram contra a inspiração do Espírito Santo, adulterações, como já dito, foram feitas. E eu vou dar 2 exemplos muito interessantes e que trazem graves consequências para a nossa busca pela santidade. A primeira está em Lucas 1:28. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Nós já falamos aqui em vários de nossos vídeos. Esta tradução em português procura detalhar aquilo que foi realmente dito e registrado nos originais. O anjo não disse Salve Maria. Ele nem mencionou o nome de Maria. O anjo Gabriel, mensageiro de Deus, disse Salve Quecharitomene, que significa, de certa forma, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Quecharitomene, de forma bem simples, significa que desde sempre, desde o início da criação da alma de Maria e para todo sempre, a alma de Maria é plena da presença de Deus, plena da graça. Uma tradução que é muito próxima do original é a tradução em latim, Ave Maria Gratia Plena, ou seja, Maria desde sempre tem a plenitude da graça. Por causa desta mania de interpretar pessoalmente, mania ou má intenção, temos traduções alteradas, dizendo que o anjo teria falado para Maria, salve agraciada. Salve agraciada
não é salve queixare tomene. E também chega longe da tradução em português, que é um pouquinho mais pobre em relação ao original e em relação à tradução latina. Salve agraciada não é salve desde sempre aquela que é plena da graça. Agraciado sou eu que, após uma confissão bem feita, estou purificado graças ao sacrifício de Jesus, graças ao seu sangue precioso derramado sobre o sacramento da confissão. Agraciada é aquela pessoa que recebe uma simples bênção sacerdotal. Maria foi chamada pelo anjo de queixare tomene, aquela que desde sua criação, repito, e para todo sempre, é uma promessa de Deus nas bocas do anjo, e está plena da graça. Não existe na alma de Maria nenhum espaço para qualquer pecado. Por causa desta tradução horrorosa de salve agraciada, quantas pessoas desmereceram as maravilhas que Deus fez em Nossa Senhora. Quantas pessoas não entendem que possuem uma mãe por ordem do próprio Senhor Jesus, uma mãe celestial que tem a plenitude da graça e pode interceder por nós junto a nosso querido Salvador. A outra alteração que eu gostaria de mostrar neste vídeo, a segunda, é a que está em Mateus 19, versículo 9. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita a sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e despoja uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Esta é a tradução mais próxima do original. Jesus está dizendo que, a não ser em caso de matrimônio falso, ou seja, o matrimônio não existe, o matrimônio jamais aconteceu, a não ser neste caso, aquele que rejeita a sua mulher está cometendo adultério. A tradução errada e absurda seria assim: ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita a sua mulher, exceto no caso de infidelidade, e desposa uma outra, comete adultério. Esta tradução, esta alteração, modifica completamente as palavras de Jesus Cristo em Mateus 19. O caso de matrimônio falso significa que a pessoa aparentemente se casou, mas o casamento é nulo. Ele jamais existiu. E aí, esta pessoa pode se casar realmente numa segunda oportunidade, porque a primeira aparentemente aconteceu, mas realmente nunca foi realizada. No caso de infidelidade, nós estamos falando de um pecado que acontece posteriormente à realização do matrimônio. A pessoa comete o pecado grave da infidelidade, que nada mais é do que o adultério, e por cima deste pecado se separa. Quebra o matrimônio realizado diante do Senhor. O matrimônio, no caso aqui, sacramental. As causas de matrimônio falso estão em Levítico, e no original, Jesus usa a expressão que está diretamente ligada a esses casos de Levítico, como, por exemplo, a noiva ou o noivo terem casado sem manifestar a sua vontade. Um dos dois foi obrigado. Este casamento jamais existiu, porque houve vício de vontade. Já no caso da tradução maligna, podemos dizer assim, a pessoa comete um pecado, o da infidelidade, e continua se separando de uma pessoa com a qual realmente ela contraiu um sacramento, um matrimônio, que é indissolúvel por ordem do Senhor Jesus, que está registrado nesse mesmo capítulo 19 do Evangelho de Mateus.
quantas pessoas estão mal orientadas, cometendo o grave pecado do adultério por causa desta tradução, desta adulteração feita neste texto sagrado que registra um ensinamento de Jesus Cristo acerca do sacramento do matrimônio e que provavelmente pode ter partido da arrogância de uma pessoa que ousou interpretar pessoalmente a Sagrada Escritura, se voltando contra a igreja e, com isso, automaticamente se voltando contra o Espírito Santo. Vale dizer que são centenas de alterações feitas nestas Bíblias de denominações separadas, que inclusive já temos Bíblia que eliminam passagens bíblicas que condenam certas práticas, como as práticas de relações sexuais antinaturais. Temos, por exemplo, na Inglaterra, a chamada Bíblia da Rainha James, que satiriza a Bíblia do rei James e que elimina, arranca, rasga as passagens bíblicas ao longo do Antigo e do Novo Testamentos que condenam o homem. Que Deus nos ajude a sermos sempre piedosos e humildes e jamais tentemos interpretar pessoalmente nenhuma linha da Sagrada Escritura para não chegarmos a estes absurdos. Senhor Jesus Cristo, eu confio em vós. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.